Oi, muita gente tem falado, tanto em textos quanto em vídeos, para a gente estar colocando borra de café na terra para poder estar adubando as plantas. Mas será que isso é verdade? E será que isso aí é uma boa ou então é uma fraude, é uma mentira isso aí? Então eu investiguei mais a fundo e vou estar falando nesse vídeo, continua assistindo até o final para poder entender melhor. E eu vou falar nesse vídeo o que realmente a borra de café faz nas suas plantas e como que você pode realmente usar a borra de café nas suas plantas para deixar elas mais saudáveis de verdade. Se você quer saber mais sobre cuidados de plantas, clica no botãozinho se inscrever aqui do canal e também no sininho ao lado para poder estar acompanhando as novas postagens que eu for fazendo no canal e poder estar assistindo os novos vídeos. Quando a gente coa o café em pó aqui, né? Esse café mais bruto, e a gente coloca ele numa cafeteira, então coa com água quente. Quando a gente está passando com água quente na borra de café, aliás, quando a gente está passando com água quente, a gente vai tirando aqui, que sai no líquido do café, os componentes que são solúveis em água, o que não inclui os lipídios, triglicerídeos e algumas outras, uns ácidos graxos que ficam realmente presos aqui na borra de café. Esses componentes que eu falei, eles são componentes que, apesar de eles não serem puxados para o nosso café que a gente vai beber, porque eles não são solúveis em água, eles acabam sendo muito bons para as plantas. Por quê? Porque eles possuem nitrogênio. E nitrogênio é um dos nutrientes que a planta mais precisa e em maior quantidade para ela poder estar crescendo. Inclusive, eu já falei sobre o nitrogênio em outro vídeo que você pode estar assistindo também procurando lá no canal. E esses componentes, eles fazem uma parte bem importante aí na borra, porque eles correspondem a mais ou menos uns 10% do volume total. Então, 1 em 10 partes dessa borra, elas são desses componentes que tem nitrogênio, que é o nutriente que dá um boom realmente no crescimento das plantas quando a gente aplica. Então, por isso que a sua planta, ela tende a ter uma resposta muito boa, sim, à aplicação de nitrogênio vindo da borra de café. Outra coisa é quando você vai fazer a compostagem, você precisa saber de uma taxa de carbono e nitrogênio. A taxa é muito boa, é de 11 para 1, mais ou menos, aí em média, o que é realmente muito bom. Se você não está entendendo do que eu estou falando, pode esperar, porque mais para frente, em vídeos futuros, eu vou estar falando melhor sobre isso. Junto com a borra, ainda ficam algumas coisas que são solúveis em água, então ficam aí alguns óleos essenciais que dão esse cheirinho. Na verdade, um cheirinho de café ainda, e também algumas gorduras que ficam aqui nessa borra de café, e também tem carbono aqui, que é importante para a gente estar fazendo, para estar aumentando a quantidade de matéria orgânica na terra. Esses óleos essenciais, o que eles fazem? Eles também têm um efeito que ao que tudo indica, ele tem um efeito microbiano, que eu vou explicar mais para frente aí o que isso pode trazer para sua planta. A borra de café, ela tende a ser um pouco ácida mesmo, tá? E você pode estar se perguntando, se ela é ácida, então ela não é muito boa para a terra. Mas, realmente, se ela deixasse a terra ácida, para a maioria das plantas não ia ser bom mesmo. Mas quando você aplica a borra na terra, tem alguns estudos que já indicam que, realmente, você colocou a borra na terra, só que depois de um tempo, a acidez, ela se estabiliza, então ela realmente não desequilibra o que a gente chama de pH da terra, então não precisa se preocupar muito com isso não. É só você realmente não aplicar em excesso, que nem eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Existem alguns experimentos que eles têm feito, que eles estão aplicando a borra na terra e verificaram que ela tem um efeito antimicrobiano e aí ela acaba inibindo o crescimento de alguns fungos que fazem mal para as raízes e também para as plantas em geral. Então pode ser que ela tenha aí uma função realmente fungicida legal, só que ainda não tem estudos que dizem exatamente assim que tipo de aplicação prática que ele poderia ter de verdade. Antes de eu explicar para vocês como que você pode usar a borra de café no jardim, se você está gostando desse vídeo, dá um joinha aí embaixo.
Então, como é que você pode estar usando a borra de café no jardim? Um dos principais usos é você estar colocando a borra de café numa composteira, por exemplo, para você poder estar fazendo um composto, um adubo aí final. Só que, é claro, poucas pessoas têm composteira, mas se você tiver a possibilidade de estar colocando em uma composteira, essa é a melhor opção. A borra de café, ela se dá muito bem lá, ela é uma fonte de nitrogênio que você precisa ter na composteira para que ela dê certo, então ela ajuda a estar mantendo o equilíbrio. É óbvio que você não deve manter uma quantidade grande demais de borra de café, porque você tem que ter um ambiente equilibrado lá dentro. Se você colocar borra de café demais, acima de 10, 20% do total de borra de café, você pode estar prejudicando aí os micro-organismos que são importantes para poder estar decompondo a matéria orgânica. Então não coloque em excesso, coloca lá uma quantidade razoável que o seu composto vai ficar realmente muito bom. E ela também se dá muito bem com minhocas, desde que não em excesso. Se você colocar muita borra de café, você pode acabar machucando a minhoca, que não consegue estar se transportando lá dentro da composteira com muita facilidade. Mas o método que eu realmente recomendo mais, que é o método mais fácil de todos, para você estar utilizando a borra de café no jardim ou nas plantas dentro de casa, é você estar usando ela como cobertura morta, ou seja, você vai estar espalhando na superfície dos vasos, ou então lá na superfície da terra, a borra de café, de forma meio homogênea, assim, bem espalhadinho, para que as plantas possam estar se beneficiando da cobertura morta ou mulching, que nem eu já expliquei em um outro vídeo. Compensa você dar uma olhadinha lá para entender melhor sobre outros benefícios que essa cobertura morta tem. Mas basicamente, quando o tempo vai passando, a borra de café ela vai se decompondo bem aos poucos, e quando ela vai se decompondo, ela vai liberando os nutrientes na terra, e a planta realmente acaba se beneficiando disso. E quando você coloca a borra de café lá na superfície da terra, você está gerando também outros benefícios, que não só os nutrientes, que o nitrogênio que ela vai soltando aos poucos à medida que vai se decompondo. Você aumenta a quantidade de matéria orgânica na terra, e também a borra de café ela acaba tendo um efeito inibidor de crescimento de algumas plantas daninhas, então você evita o crescimento de algumas plantas daninhas também lá no lugar. Além do que, quando você está tampando, assim, só pelo fato de você estar cobrindo a terra, você já evita que as novas sementes acabem subindo com muita facilidade. Só que se você for colocar em cima da terra, só toma um cuidado, não coloca muito mais do que 2 centímetros, 2,5 centímetros de camada de borra de café, porque se você fizer isso, você acaba criando uma camada que é compactada, porque esse pó de café ele é moído muito fino, e quando ele seca, ele vira um bloquinho lá meio seco, e quando você for tentar regar, você vai ver que a dificuldade é grande da água passar pela borra de café, então você pode acabar prejudicando a planta se você colocar uma camada muito grande. Só evita. A questão é que deve ter gente pensando assim, e se eu plantar direto na borra de café, né? Ela é pretinha, assim, parece uma terra, já eu vou plantar direto na borra de café, alguma coisa. Mas realmente não funciona. Eu fiz aqui um teste para mostrar para vocês, plantei um milho num substrato normal e milho numa terra, na verdade, na borra de café direto, para vocês verem. O que a gente plantou na borra de café simplesmente não foi para frente, ele foi desastroso. Então você pode ver que a borra de café em excesso, ela acabou até gerando mofos, na verdade, né? Porque ela inibe alguns tipos de fungo, outros fungos ela acaba procriando fungo, né? Então realmente não adianta, evita exagerar nas doses das coisas, sempre vai pelos caminhos mais do meio, não pelos extremos. E também nem tudo são flores, existe um outro problema que, assim, apesar de todos os estudos eles estarem mostrando que a maioria das plantas se beneficiam da borra de café, outros estudos estão mostrando que algumas plantas não reagem muito bem à borra de café, que é o caso da alfafa, da mostarda, folha, que eu acho que é mais chinês que consome, né? Mas também tem o gerânio, que é uma planta ornamental, e o aspargo ornamental também. Então, realmente, essas plantas, elas se mostraram não se dar muito bem com
quando a gente coloca a borra de café. O motivo disso, as pessoas ainda não descobriram exatamente qual que é o motivo disso. Provavelmente existe algum componente que sobrou lá na borra de café que ele tende a ser um pouco tóxico para essas plantas especificamente e não para as outras. Então, realmente, vale você observar depois que você aplicou a borra de café se a sua planta está indo bem ou não. Se ela estiver ficando meio esquisita, estiver parecendo que está ficando mais fraca, simplesmente suspende o uso de borra de café que ela volta a se recuperar com o tempo, tá? Mas realmente, assim, observa para ver se é uma boa opção para sua planta. Eu vi bastante vídeo falando para colocar a borra de café num pote com água e tá realmente tá fazendo um adubo líquido com isso. Eu não sei realmente, na verdade, se o nitrogênio ele sai, porque como o nitrogênio está preso basicamente em coisas que não são solúveis em água, que são os óleos e são os ácidos graxos e coisas do tipo. Então, na verdade, eu creio que esses componentes com nitrogênio não saiam quando você está deixando de molho na água. A recomendação realmente que eu faço é de você aplicar direto na terra mesmo, mais fácil ainda, tá? Mas no geral, a borra de café, eu super recomendo ela mesmo, porque a borra de café, ela é de graça, na verdade, ela é um resíduo da sua cozinha, então você pode pegar inclusive de graça em cafeterias, como resíduo deles também, e também é uma alternativa realmente para você estar adubando de forma, digamos, orgânica, né? É uma adubação que você não vai estar colocando um produto químico ou então um nitrogênio sintético lá diretamente. E também a resposta das plantas para aplicação é muito legal. Mas realmente só não pensa que eu estou colocando borra de café, então não preciso colocar mais nada. Não é isso, tá? A borra de café é um complemento da adubação. Não é, ela sozinha não vai fornecer nutrição completa para sua planta não, beleza? O que mais você usa para estar adubando suas plantas em casa, que não os adubos convencionais aí que você encontra nas lojas? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber e poder saber que próximos vídeos eu vou estar fazendo a respeito disso. Até a próxima!